Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo, me guarda o coração. Eu sei. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem... 15h10, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet, que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente pela orientação dele, pelo Espírito da Verdade e pelos anjos que estão aí, os agentes do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai, como o próprio Jesus Cristo mandou todo cristão chamar Deus de Pai, né? Pai nosso que estás no céu. Jesus Cristo mandou eu e você falar desta maneira, se dirigir desta maneira para com o nosso Deus Todo-Poderoso. Deixo aqui muito obrigado pela sua audiência, nosso amigo Paulão, agora há pouco aí, você que acompanhou Sabadão com o Paulão, agora há pouco ele deixou aqui um abraço para mim, um abraço a todos aí, nossos ouvintes em geral, aqui da Rádio Cafelândia FM 104.9. Mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, para você, está na sua Bíblia também, está em 1 de João, o capítulo é o 4, o versículo é o 4 até o 6, o Espírito Santo de Deus traz orientação após a passagem de Cristo, né, através dos apóstolos, para mim, para você, orientação muito poderosa, muito importante, que vem a combater com ensinamentos que já está dentro de nós. Primeiro, então, 1 de João,
capítulo 4, versículo número 4 até o versículo número 6. Jesus Cristo falou para o cego ver e o cego viu. E lá na sepultura disse sai para fora e Lázaro saiu. Foi com 5 peixinhos. Domingo passado eu trouxe uma mensagem para você que Jesus Cristo fala que eu e você, quando digo eu e você, eu falo nós todos seres humanos em geral. Nós sabemos que todos nós temos acesso a conhecimento tanto verdadeiro quanto falso. E isto, há um tempo atrás, era bem difícil. Já há um tempo para cá, é muito fácil você obter conhecimento. E cada dia que passa, o acúmulo de conhecimento faz com que nós, às vezes, venhamos a não praticar um pouco do conhecimento que já temos. E o apóstolo aqui, ele escreve uma carta, e é interessante porque tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro e João, eles escrevem primeira de Paulo, segunda, né, de João, primeira de Pedro, segunda de Pedro, sempre procurando relembrar, falar novamente aquilo que antes ele tinha já falado. Eu não sei se você, nós temos a mentalidade corrompida e às vezes aquilo que acontece de ruim em nossa vida, algumas coisas que nos ofendem, a gente tende a relembrar novamente. Mas você já parou para pensar algum dia de você tirar um tempo para lembrar só das coisas boas? O quanto de repente ia descontaminar o nosso coração, né? O próprio Deus, ele fala isso, né? Quando fala para a gente meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Já pensou se você e eu viéssemos a fazer esse descontaminar do nosso coração, do nosso pensamento, né? Porque as fontes da vida, já dizia Deus, e diz Deus, né? Está dizendo Deus através lá do salmista e também através do livro de Eclesiastes, não, Provérbios. Ele fala que de tudo que você tem que guardar, ele diz que tem que guardar o coração, porque do coração é que sai as fontes da vida. Bem interessante isto lá no livro de Provérbios, né? E explica ali Deus falando no coração de Salomão. E aqui nessa passagem, o Espírito Santo de Deus diz da seguinte maneira: 1 de João, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 6. Ele diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 1h17. Ouvinte, esta passagem ela fala, deixando bem claro para você e para mim. Eu me lembro que no decorrer de muitos anos, né, de vários anos da minha vida, eu ficava sempre prestando atenção em lideranças, né, homens que estavam à frente, sendo
lideranças religiosas ou não. E eu ficava sempre pensando assim, quem são esses? Com quem que é? Quem é que Jesus Cristo? Quem é que a Bíblia, com quem que é que ela está falando? Será que ela está falando com o padre? Está falando com o bispo? Será que ela está falando com o pastor? Com quem que é que a Bíblia está falando? Porque note que Jesus Cristo, nos ensinamentos dele, ele fala bastante sobre se alguém me ama, todo aquele que guarda minhas palavras, ninguém pode vir senão por mim, ao Pai, não por mim. Essas palavras são palavras que sempre me intrigaram assim dentro de mim. Eu ficava pensando com quem que é que ele está falando, né? Porque nos relatos do Antigo Testamento fica bem claro de que os profetas eram levantados e eles vinham em uma determinada cidade e dirigia-se, né, repreendendo uma nação, um povo ou um rei que representava ali, né, um povo, ou diretamente a algum rei, especificamente a este ou aquele, para que deixasse de fazer isto, que viesse fazer aquilo. Mas eu olho para Jesus Cristo e vejo que Jesus Cristo é algo para você. Jesus Cristo é algo para mim. Por que eu digo isso? Porque Jesus Cristo não é de uma religião, de uma igreja. Você pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser de que igreja você for, de que religião você frequentar. Mas se você olhar para os ensinamentos de Jesus Cristo foi e é o maior crítico que teve dentro da Bíblia a orientações religiosas e a orientadores religiosos. Isso é verdade dentro da Bíblia. Pode você ver os confrontos maiores que Jesus Cristo teve dentro da Bíblia, era justamente com lideranças religiosas ou com ensinamentos religiosos ou opostos ao de Deus ou ao dele. E eram ensinamentos que, ao ver meu e ao ver seu, são ensinamentos ótimos, ensinamentos que são de Deus aparentemente, mas que Jesus deixou bem claro e desmascarou de que não. E aqui nessa passagem ele fala assim, ó, filhinhos. Quem que ele está chamando de filhinhos? Com quem é que ele está falando? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Oxa. Primeiro ele chama de filhinhos. Depois ele fala assim, vocês são de Deus. Está dizendo que eu e você somos de Deus. E o que mais? E já os tendes vencido. Eu nem sabia que eu tinha brigado com alguém, ou que entrei em alguma guerra, ou que venci alguma coisa. Ele está falando, filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido. Aí ele fala assim, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Oxa, eu nem sabia que havia algo em mim e que é maior do que o que está no mundo. De quem é que ele está falando? Do que é que ele está falando? Será que ele está falando do Espírito que eu sou, ou que você é? Porque eu e você somos um Espírito. Habitamos em um corpo, temos uma alma. Então, de quem que ele está falando? Com quem que ele está falando? Por isso que é muito importante você e eu termos esse tempo de particularidade com Deus, com o Pai. Como eu comentei domingo passado, eu trouxe uma mensagem onde Jesus Cristo fala para nós, falar para Deus, venha a nós o vosso reino. Aí o que acontece? Aí vem a nós o vosso reino. Vem o reino de Deus sobre a nossa vida. E agora? Se vem o reino de Deus sobre a minha vida, o que é que reinava antes? Ah, não, Deus sempre reinou na minha vida. E se eu disser para você que se nós chamarmos Deus para reinar em nossa vida, Ele vai vir. E quando Ele vier,
o que acontece quando uma pessoa vem morar numa casa? Se a pessoa é organizada, correta, gosta das coisas certas, aí ela vem morar numa casa. O que ela vai fazer? Vai ter que fazer uma limpeza. Vai ter que limpar, né, de interior para exterior, né? Vai ter que limpar. E será que nós vamos aceitar ele reinar em nossa vida? Imagina a segunda parte, então, né? A primeira: venha a nós o vosso reino. A segunda: seja feita a vossa vontade. Agora vai doer. Por quê? Porque existe a vontade do inimigo de Deus. Existe a minha e a sua vontade. E existe a vontade de Deus. E agora? E aqui nessa passagem, com quem é que ele está falando, será? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha para você ver. Ele está dizendo que existe algo em nós que é maior do que o que está no mundo. Primeiro descobrimos o que está no mundo, ou primeiro descobrimos o que é que está em nós, que é maior do que o que está no mundo. Existe algo de Deus que está em nós. E nós estamos descrentes disso. Por quê? Porque alguém que está no mundo quer que nós sejamos descrentes disso. Várias pessoas me perguntam e falam comigo e falam: então você acha que tem um espírito maligno em mim? Não, todo ser humano ele tem ensinamento do maligno nele. Mas não quer dizer que tenha espírito maligno nele. Tem ensinamentos do inimigo de Deus reinando nas áreas de nossa vida. E eu falo por mim. E é preciso ser tirado, para que outro ensinamento se opõe a este, seja contrário a este. Como eu vou citar de novo, como citei domingo passado, no finalzinho do programa, que eu vou fazer o término aqui com João 14, 21, 24, onde vai ficar na sua mente aí, para você ler na sua casa e analisar o que é que Jesus Cristo estava falando lá. Olha o versículo 5. Vamos ver quem é, com quem é e o que é que Jesus Cristo está falando. Ou o que o Espírito Santo está falando aqui através do apóstolo João. Do mundo são. Por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Vamos ler novamente? Ele fala assim: ó, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. De quem é que ele está falando? Quem é que do mundo é, e que fala do mundo, e que o mundo ouve? São o quê? Alguém que tem influência sobre a minha vida e a sua vida. Eles falam do mundo, porque do mundo eles são, e o mundo os ouve. Versículo 6. Nós somos de Deus. Nós quem? Nós evangélicos? Nós católicos? Nós espíritas? Nós budistas? Nós desta, né, nós daquela religião? Nós quem? Quem que está dizendo? Nós quem somos de Deus? Quem pegou o ensinamento de Cristo com ele, este é cristão. Quem pegou o ensinamento de Deus com ele, e estes ensinamentos predomina nas áreas da sua vida, então é com você que ele está falando. Ele está dizendo assim: nós somos de Deus, e nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Por isso que é muito importante você e eu sempre analisarmos onde é que está Deus. Tinha até antigamente, até hoje, tem algumas igrejas bastante tradicionalistas, né? Não vou citar nome de igreja aqui, até porque eu não tenho crítica contra nenhuma igreja, contra líder nenhum também. A palavra tem, mas eu não. Por quê? Porque quem julga este ou aquele outro não sou eu, é a palavra que julga. Quem julga eu também é a palavra. Então não sou eu quem julgo ninguém.
Eu não tenho nada contra nenhuma igreja, contra nenhuma religião, contra nenhum líder. A palavra tem, mas eu não. Por que eu não tenho? Porque a minha palavra não condena ninguém e nem justifica ninguém também. Mas as palavras de Deus condena e justifica. A palavra de Cristo diz que as minhas palavras justificam a mim, assim como as minhas palavras condenam a mim. Por esse motivo, eu não tenho que julgar ninguém. Por quê? Porque as minhas palavras me justificam, as minhas palavras me condenam. Isso em relação a mim, pelo que Cristo falou. Mas aqui nessa passagem, note que o apóstolo ele vai deixar claro isto. No finalzinho, ele vai dizer: nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Como falei, uma época quando eu comecei a frequentar igrejas, ou igreja evangélica, vamos dizer assim, eu me lembro que muita gente falava assim, que os crentes, ou de determinada religião, eles viam o inimigo em tudo. Para eles, todo mundo que não é da igreja dele não é de Deus. Eu me lembro disso. Eu achava bem estranho. Mas eu queria que você analisasse uma questão. Se o inimigo está em tudo, eu digo para você que Deus também está em bastante coisa. Deus também está em todas as coisas. Se você olhar para o Evangelho, Jesus Cristo manda a gente aprender com as coisas em volta de nós. Tudo que se opõe à verdade não é de Deus. Tudo que está de acordo com a verdade e é a verdade é de Deus. Tudo que te faz bem para você, para mim, é de Deus. Tudo que faz mal para você e para mim não é de Deus. O próprio Jesus Cristo manda eu e você ficarmos observando. Ele fala: olhe para as aves do céu, que não semeiam. Olhe para o lírio do campo. Olhe para uma espiga de milho, um pé de milho na beira da estrada. Ele falou: olha como os lírios do campo, né? Para quem conhece o lírio do campo aí, olha como eles se vestem bem, né? Vamos fazer uma comparação aqui. Que ele, talvez, existe frutas muito mais, né, protegidas do que uma espiga de milho, por exemplo, né? Que tem uma palha bem resistente, ou que até chegar no fruto, né? Mas quantos frutos nós conhecemos, podemos citar aí, que tem uma casca difícil de você tirar para chegar até no fruto, e ele fala assim: olha para o lírio do campo, como eles se vestem bem. E ele diz assim, que nem mesmo Salomão, é uma comparação que ele fez, né? Nem Salomão, com toda a glória deles, com todo o poder financeiro de poder comprar o que ele quisesse, se vestiu tão bem quanto eles. Ele olha para as aves do céu, né? Tem várias passagens, Jesus Cristo fala sobre o campo, fala sobre pedras na terra, sobre espinhos na lavoura. Então, Jesus Cristo mostra que Deus está em volta de mim e de você todos os dias, nos ensinando. No meu e no nosso semelhante, também tem um pouco de Deus nele. E é por isso que Jesus Cristo tem um cuidado grande com você e comigo. Você sabe por quê? Porque ninguém é semelhança do Pai. Você e eu somos. Deus criou o homem, a mulher, nós, imagem e semelhança dele. O quanto você e eu defendemos o nosso amigo, não é verdade? Por quê? Porque ele é amigo nosso. O quanto nós defendemos o nosso familiar, né? Ele pode estar errado, o que for, mas ele não deixa de ser meu irmão. Eu me lembro o quanto eu amava e amo meu pai, né? E as pessoas às vezes falam algumas coisas, até eu já falei algumas coisas do meu pai no passado, ou até mesmo da mãe, no tempo de falta de conversão. Depois eu me converti ao Evangelho, estou me convertendo dia a dia, e depois eu falei assim, puxa vida, eles eram muito mais melhor do que ruim. Ou seja, não, o que predomina tem que ser mostrado. Viu?
Agora imagine Deus, né? Por quê? Porque eu e você somos imagem e semelhança dele. Ele ama você mesmo. Ele ama eu também. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde há de se manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, quem não me ama não guarda minhas palavras. Palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, versículo 21 ao 24. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM 104,9, seu lugar é aqui.